Jó. Ele era homem bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. As 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, e no meio deles veio também Satanás. E o Senhor perguntou: de onde vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali. O Senhor perguntou: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nada de mal aconteça com ele. A sua família é tudo o que ele tem. Abençoar tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas. As jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, chegou o terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram todos os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a sua cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo que tem acontecido, Jó não pecou.
Chegou um novo dia que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali. O Senhor então disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. Ele me teme e procura fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não ligam nem se importam de perder tudo, desde que conserve a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferir o corpo dele, verás como ele sem nenhum respeito te amaldiçoará. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Satanás então saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó sentou no monte de cinzas e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó então respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Tema, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamã. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolar. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois viram que era ele. Começaram a chorar e gritar em sinal de tristeza. Então rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a sua cabeça. Então em seguida sentaram no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Jó 3. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, dizendo: pereça o dia em que nasci e a noite que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se lhe escureçam. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao vir a luz? Por que me receberam os joelhos, e por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto,
eu não teria existido como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos? Que muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação.